Igreja do Senhor Jesus Cristo, aos irmãos que acompanham pela internet, uma bênção, esses jovens, e eu fico muito feliz porque Deus não tem usado eles somente aqui na dança não, tá? Eu fico muito feliz por isso, Deus tem usado poderosamente a vida desses jovens, para fortalecer muitas vidas aí. Que Deus continue trazendo ainda mais jovens para essa casa. Em nome de Jesus, eu creio que isso vai acontecer. Meus amados, os irmãos sabem que nós estamos nesse mês com o tema Vivendo pela Fé, mas antes de qualquer coisa, Deus abençoe a vida de todos os irmãos que estão na casa do Senhor, as irmãs que nos visitam, o pastor Fernandes, Deus abençoe a vida de vocês. A nossa irmãzinha que está visitando lá atrás, Deus abençoe sua vida. Aos irmãos que acompanham também pela internet, Deus abençoe a vida de todos vocês e que não saiam daqui sem a resposta de Deus. E nós sabemos que nós estamos nesse mês com o tema Vivendo pela Fé. E de tudo aquilo que Deus tem falado, a minha pergunta é, se eu te der uma folha e uma caneta, quantos pontos você vai colocar aí de mudança que houve na sua vida e na sua fé desde o começo desse mês? Quantos pontos? Porque para muitos, glória a Deus, fico até feliz, né, na sexta, o diácono Marcel dizendo, né, nossa, que bom que esses temas que Deus tem trago para a igreja, isso tem falado muito ao meu coração, na minha alma. Então eu fico feliz por isso, eu imagino o Senhor, porque quando Ele fala, Ele espera que o seu povo ouça e responda. É só isso. Viver pela fé é você corresponder àquilo que Deus está falando. Você dá ouvido e corresponder. Isso é viver pela fé. Eu fico feliz. Infelizmente, para muitos, podem não ter acontecido nada. É só mais uma coisa que Deus está falando. Mas para quem está dando ouvidos, pode ter certeza que está vivendo coisas grandes de Deus. Está vivendo a diferença. É que talvez esteja aí com um pouco de timidez aí, não queira dar o testemunho, mas tem testemunho chegando, porque Deus tem falado. Tem testemunho chegando. Em breve você vai dar o seu. É até interessante. Se você pega a palavra fé, se você observar Hebreus capítulo 11 e ver o autor dando seus exemplos de heróis da fé, você percebe que todos aqueles heróis são do Antigo Testamento. Todos aqueles heróis são do Antigo Testamento. Mas se você pegar a palavra fé e for fazer uma pesquisa, na tradução da Corrigida Fiel, por exemplo, você for fazer uma pesquisa, sabe quantas vezes a palavra fé vai aparecer no Antigo Testamento? Uma vez. Em outro termo vai aparecer fidelidade. Duas vezes. Duas vezes a palavra fé no Antigo Testamento. E eu meditando e falando, Senhor, mas como assim? E aí o Senhor falou no meu coração, tem muita fé no Antigo Testamento. Porque fé é muito mais do que palavras, fé é atitude, fé é ação. Então, se nesse mês você acabou agindo mais mediante a missão que Deus colocou na sua vida, você tá vivendo pela fé. Se nesse mês você abriu mão das suas próprias coisas, você está vivendo pela fé. Se nesse mês você está dando ouvidos mais à vontade do Senhor e menos à sua, você está vivendo pela fé. Então é isso que o Senhor, Ele quer transmitir para todos nós, nesse mês com esse tema. Hoje é o último
último dia do tema. Mas o Senhor quer continuar falando, e como nós sempre temos dito aqui, não para só em um mês. O Senhor quer continuar o trabalhar dele, porque Ele está moldando sua igreja. Ele está te moldando. Tudo aquilo que o Senhor tem falado, e pela vida de todos que têm subido aqui nesse lugar com temor e tremor, como foi dito na sexta, pode ter certeza que é Deus te moldando de alguma forma. Então dê ouvidos. E o tema para a palavra de hoje, que é do Senhor, o tema da mensagem do Senhor, aí você fala, Deus está no controle. Mas e quando está dando tudo errado? E quando as coisas estão dando tudo errado? A primeira coisa que some da nossa mente, do nosso coração é a fé. Então o que o Senhor está querendo trazer e cravar no nosso coração é uma fé para entender que a viagem de uma vida cristã, Deus Ele está no controle. Abram em Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Pelo menos para a gente iniciar. Atos, capítulo 23. Todos acharam? Glória a Deus, olha a EBD aí, vou falar de novo. A EBD. Meus amados, versículo 11 diz assim a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11 diz assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele quem? Apóstolo Paulo. O Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Oremos. Pai querido e amado, em nome de Jesus. Pai, obrigado em primeiro lugar por estar na tua casa. Senhor, em nome de Jesus, esse lugar ainda é o lugar que o Senhor chama de minha casa. Então, Pai, em nome de Jesus, quem entrou na tua casa, crendo que o Senhor se faz presente, e o Senhor atua, e o Senhor trabalha, Pai, em nome de Jesus, fala poderosamente, Pai, como o Senhor tem falado desde o começo, Senhor, neste lugar. Pai, em nome de Jesus, ainda existem pessoas e vidas que estão com o coração aberto para ouvir a Tua palavra, que é o alimento. Então, em nome de Jesus, toda objeção, todo obstáculo, toda barreira, em nome de Jesus, caia por terra, para que o Senhor trabalhe e faça, meu Pai, acontecer no coração dos Teus filhos, como o Senhor quer. Então, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados, é interessante que sempre que nós falamos de fé, nós gostamos de mencionar o apóstolo Paulo. É até interessante, na sexta, antes do culto ali, estava ali atrás os diácono Rubens, diácono Marcel conversando, e toda hora menciona Paulo assim, Paulo lá. E é muito bom você mencionar, né, o apóstolo Paulo, porque era um homem que, apesar de todas as suas lutas, ele tinha fé suficiente para tocar o barco.
Mesmo diante de todas as lutas, ele tinha fé suficiente para tocar o barco. Ele tinha fé suficiente para falar, não, a minha missão é a minha missão e nada vai me parar, não. Ele tinha fé suficiente, mesmo diante das lutas, de escrever para uma igreja mente perturbada, profundamente inquieto, profundamente preocupado e nervoso, com tudo aquilo que já estava acontecendo e aquilo que ainda ia acontecer. A fé verdadeira não nos isenta desses momentos na nossa vida. E talvez você tenha entrado na casa do Senhor nessa noite dessa forma, inquieto, perturbado, com medo, preocupado com todas as situações que têm acontecido na sua vida e ainda vai acontecer. Paulo estava assim. Paulo estava dessa forma. Depois de passar por algumas cidades, Paulo chega em Jerusalém, e por causa do evangelho ele é preso, ele é espancado, ele passa por alguns julgamentos, Festo, Félix, Agripa, passa por todas essas situações, sofre agressão, foi espancado quando foi preso, ao chegar e estar ali ministrando, foi espancado. Paulo espancado? Foi. Você vê tudo nos capítulos antes. E quando está perante o Sinédrio, quando abriu a boca para falar alguma coisa, o sacerdote lá pode bater na boca dele, ainda deram um tapa na boca dele. E foi levado para a fortaleza. E está preso. E aí passa na mente de Paulo, eu imagino, Senhor, será que acabou? Será que chegou o momento? Será que chegou o momento? Será que não tem mais solução? E qual é o crente que no momento mais difícil da sua vida não pensou isso? Senhor, acabou? Será que acabou? Será que é o fim? Será que é o fim do meu casamento? Será que é o fim de ver o meu filho e a minha filha na casa de Deus novamente? Será que é o fim de ver o meu marido salvo, a minha esposa salva? Será que é o fim? Não tem mais jeito, Senhor? Acabou, não tem mais jeito? Qual é o crente que nunca pensou assim? Que nunca pensou dessa forma? Lembre-se de João Batista, quando estava encarcerado de lá, ele não sairia mais vivo. Lembre-se dele. Tanto que ele mandou os seus discípulos perguntar, vai lá dizer para esse Jesus se ele é o Messias que nós esperamos ou temos que esperar outro. Para você ver que nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente fica perturbado, a gente fica preocupado. A verdadeira fé não te isenta disso. É uma fé que vai te fazer sorrir o tempo todo para a situação, sabendo que está difícil. Não existe isso. A fé verdadeira, ela te faz sentir o que você está passando ali, porém sem deixar de crer no Deus que você serve. Sem deixar de crer no Deus que você busca. E o apóstolo Paulo aqui, e Deus sabendo o que estava passando dentro do coração dele, Deus sabia o que estava passando dentro do coração de Paulo, e Deus sabe o que estava passando dentro do seu coração e na sua mente agora, Ele sabe. Deus sabia. E o versículo 11 vai dizer o quê? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem. Em outras traduções, tem de bom ânimo. Tem de ânimo, Paulo.
Coragem, Paulo. Eu sei o que está dentro do teu coração, Paulo. Eu sei o que está na tua mente, Paulo. Coragem, ânimo. Pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Sabe que o Senhor está falando para Paulo ali? Não acabou aqui não, Paulo. Não acabou aqui não, Paulo. Talvez você entrou na casa do Senhor achando que acabou, que é o último. E o Senhor está dizendo, não, acabou não. Foi louvado aqui, o coração não para, porque ainda tem obra para Deus fazer. O coração não parou, porque Deus tem obra para fazer ainda. Acabou não, Paulo. Assim como você deu testemunho aqui, você vai dar testemunho lá em Roma. Não acabou não. Eu fiquei pensando, falei, Senhor, por que o Senhor trouxe esse encorajamento grandioso ao coração do apóstolo Paulo? Sabe por quê? Porque no momento mais difícil da vida de Paulo, isso não fez com que ele mudasse. O momento mais difícil da vida de Paulo não mudou quem ele era. E tem muito crente que muda na hora do momento difícil e fala, ué, cadê? Poxa, o momento difícil vai te mudar? Cadê aquela pegada que tinha, agora já não tem mais? O momento difícil não mudou, isso eu não estou dizendo que as inquietações, isso aí é normal, nós temos, mas não mudou quem ele era. Quem ele era. O momento difícil não impediu de dar o testemunho de Cristo. O momento difícil de Paulo não impediu ele de dar testemunho de Cristo. O momento difícil de Paulo não fez ele negar a mensagem da cruz. Não fez ele negar a mensagem da cruz. É por isso que ele foi espancado. É por isso que diante do Sinédrio ele levou uma porrada, se é que podemos dizer dessa forma. Não negou o evangelho da cruz. E eu imagino depois dessa palavra Paulo se fortalecendo. Porque diz na palavra do Senhor que a boa palavra ela fortalece a gente. Ainda que seja de correção, mas a boa palavra ela nos fortalece. Para quem verdadeiramente dá ouvidos à voz do Senhor. Serve de fortalecimento, todas as vezes. Mas há aqueles que acham que fortalecimento é só palavra de bênção. Mas a de correção também te fortalece. Ela para as arestas. Ela muda coisas em você. E quando eu digo você, eu estou dizendo para mim primeiro. Então eu imagino depois desse fortalecimento aqui, Paulo dizendo, não acabou para mim não. Ainda tem coisas para Deus realizar na minha vida e através de mim. É só pela fé, nos momentos mais difíceis da sua vida, você parar, ouvir a voz de Deus e entender, não acabou, Deus ainda quer usar a minha vida para fazer grandes coisas na obra dele, no reino dele. É só pela fé. Eu imagino o apóstolo Paulo fazendo dessa forma. Tem algo ainda para Deus realizar na minha vida. Não acabou não. Tem algo para Deus realizar. Deus determinou, entenda, Deus determinou nesse versículo 11 que ele iria para Roma. Por mais que o apóstolo Paulo, sempre demonstrou ali nas cartas, olha, o meu desejo de ir para Roma, o meu desejo de ir para Roma, o meu desejo. Só que o nosso desejo está abaixo da soberania de Deus. Quando é Ele que determina,
quando é Ele que determina, nem eu posso parar, ninguém pode parar o que declara a palavra. Deus determinou. Você deu testemunho de mim aqui em Jerusalém, agora você vai dar o testemunho em Roma. E quando Deus determina, eu tenho que ter fé suficiente e crer que o que Ele falou vai acontecer. O que Deus ele tem determinado sobre a sua vida. O que Deus falou nesse mês, no outro mês, nos outros meses, o que Deus tem falado ultimamente para a sua vida, e você ouviu, você creu que vai acontecer como Ele disse? Você creu no seu coração que vai acontecer? Você creu no seu coração que vai acontecer? Porque tudo é possível ao que crê. Se você não tiver fé e não crer que vai acontecer como Deus disse, vai acontecer, não vai, porque sem fé é impossível agradá-lo. Pois bem, então agora nós vamos para o momento em que o que Deus falou vai acontecer. Abra agora, só você passar os capítulos e ir para o capítulo 27 de Atos. Entender por quê. Fé para entender que a viagem da vida cristã, eu tenho que entender que Deus está no controle. O apóstolo Paulo creu, e eu tenho certeza que ele tinha isso dentro do coração. Não importa o que aconteça, Deus está no controle. Eu não tenho dúvidas de que, por mais que ele tenha ficado mais uns 2 anos preso lá em Cesareia, depois de que Deus falou para ele aqui, eu não tenho dúvidas que ele nutria cada vez mais no seu coração. Não importa o que aconteça, Deus está no controle. Não importa o que aconteça, Deus está no controle. Não importa o que aconteça, Deus está no controle. Não importa o que aconteça, Deus está no controle. Paulo tinha essa certeza. Eu imagino, eu me coloco no lugar dele e falo, meu Deus, como precisamos viver dessa forma nos dias de hoje? Como precisamos, Senhor? Porque o desespero na hora da dificuldade, ela passa da normalidade para um cristão. Passa da normalidade. Aí quando vai ver já está sofrendo de crise de ansiedade. Aí quando vai ver já passa da ansiedade e caiu na depressão. Porque primeiro não deu ouvidos ao Senhor para entender que Ele está no controle. E se eu me achegar cada vez perto dEle, Ele vai me fortalecer. Pois bem, vamos embarcar com ele nessa viagem. Versículo 1 do capítulo 27. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos, a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Então chegou o momento de Paulo ir para Roma. Chegou o momento. Estava sob a jurisdição de Roma. Porque diante do Sinédrio, diante de Agripa, ele tinha apelado a César. E agora ele é enviado para Roma, juntamente com alguns presos. E pelo fato de Lucas narrar dessa forma, Lucas é autor de Atos, para quem não sabe, provavelmente, ou quase certeza, Lucas estava junto também na viagem.
Paulo como prisioneiro. Sobre a custódia de Roma, embarca agora uma viagem extremamente complicada. Entenda, uma viagem extremamente complicada. Assim como a viagem da vida cristã rumo à cidade celestial, ela é extremamente complicada, sim, ela é difícil, sim. Só que eu tenho que entender que até eu chegar na cidade celestial, Deus está no controle. Até eu chegar na cidade celestial, não importa o que aconteça, Deus está no controle. Será que eu tenho fé suficiente para entender isso? Jesus pode voltar hoje ainda, amanhã, semana que vem, daqui 5, 10, 15, 20 anos, não sei. Ele pode voltar, mas ele vai voltar. Você tem fé suficiente que até ele voltar, ele vai estar no controle de tudo? Pois bem, quando nossa fé não é suficiente para entender isso, nós vamos querer, sabe o quê? Evitar os ventos fortes contra a nossa vida. Quando a minha fé não é suficiente para entender que Deus ele está no controle, sabe o que eu vou fazer? Eu vou querer evitar os ventos fortes contra a minha vida. Olha que interessante o versículo 4 aí do capítulo 27. Dizendo assim, vamos ler do 2 em diante, ó. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Olha o versículo 4. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E aqui o Senhor falou muito no meu coração, sabe por quê? É como se quem estava na condução do navio ali, propositadamente fosse ali costeando Chipre, para evitar os ventos contrários sobre a vida, sobre eles. Isso que me chamou muita atenção. Aprenda uma coisa, na viagem da vida cristã é impossível você evitar os ventos fortes na sua vida. É impossível. Impossível. Por isso o Senhor ele me ensinou nessa palavra, ao invés de você evitar os ventos fortes na sua vida, fortifique a sua fé para você poder suportá-los. Fortifique a sua fé para você poder suportar os ventos fortes que vêm na sua vida. Foi à toa que o Senhor deu esse tema nesse mês. Fortifique a sua fé para você suportar os ventos fortes. A Bíblia não manda você evitar a provação, ela manda você suportar a provação. Ela não manda você evitar a provação, ela manda você suportar ela. Deus está falando com corações que precisam suportar a provação, suportar esse momento difícil. Pela fé, suporte essa luta, crendo que Deus está no controle. É só pela fé você consegue suportar. Talvez você diga, pastor, você não está na minha pele. Eu não, mas o Espírito Santo está, e Ele sabe. E o Espírito Santo que está aí morando e habitando dentro de você, é o mesmo que conduz as palavras aqui neste lugar. E quem conduz a palavra neste lugar está dizendo, suporte esta provação e essa luta, entendendo que eu
eu estou no controle. Entenda? É só pela fé. E aí a viagem continua, amados. Versículos 5 e 6 vai dizendo assim: e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. E aqui o Senhor falou mais no meu coração. Você percebe aí? Eles embarcaram num navio adramitino, ou adramítino, e agora eles chegaram num determinado lugar e trocaram de navio. Trocaram de navio. Entenda, trocaram de navio, mas a viagem continuou a mesma. Trocaram de navio, mas a viagem continuou a mesma. E eu te digo, trocar de navio na viagem da vida cristã não vai diminuir as dificuldades da viagem na sua vida, não. Não vai diminuir. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração para falar com aqueles que estão querendo trocar de navio. E entenda, trocar de navio é trocar de igreja. Não estou dizendo que a Bíblia está dizendo isso, mas o Senhor falou no meu coração. Tem muita gente que ainda entra dentro daqui e fala: acho que eu vou trocar de igreja, sabe por quê? Porque eu acho que naquela outra igreja lá, talvez você que esteja ouvindo pela internet, esteja entendendo o que Deus está falando no seu coração. Hoje eu acho que hoje eu entrei determinado a trocar de igreja. Saiba, que não vai mudar as dificuldades da viagem da vida cristã. Nenhuma, entenda, nenhuma igreja é capaz de tirar a dificuldade da viagem da vida cristã. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nenhuma. Pode estar naquelas maiores megas templos de igreja, pode estar até naquela maior de todas do Coreia do Sul, lotado de gente, 4.000, 7.000 membros, pode estar lá. A viagem da vida cristã ainda faz parte, tem dificuldade e vai atingir aqueles cristãos também. Não importa onde eu esteja, o que precisa acontecer é eu dar ouvidos à voz do Senhor e obedecê-lo. Essa é a verdade. Porque se eu troco de navio e vou para o outro navio e desobedeço o que Deus fala lá dentro, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar nada. Tínhamos o nosso pastor aí que gostava de falar do crente andorinha. Nossa. Só que a viagem ela continua, meus amados. A viagem ela continua. Trocaram de navio e a viagem continuou. Versículo 7. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade. Trocaram o navio, mas continuou a dificuldade. Defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir,
por causa do vento contrário, trocaram o navio, mas o vento contrário continuou. Navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona, costeando penosamente. Trocaram de navio, mas a dificuldade continuou. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Aí diz assim o versículo 9: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Paulo estava lá dentro e via tudo aquilo acontecendo, toda aquela situação, toda aquela dificuldade. E que Paulo disse para eles, versículo 10, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto, ao mestre do navio, do que ao que Paulo dizia. Você entende? Paulo fez questão que todos soubessem que a viagem seria difícil. E assim acontece com o verdadeiro evangelho. Ele não omite as dificuldades. Se você entrou num novo navio, vou chamar assim, né? Se você entrou num novo navio, numa nova igreja e está lá ouvindo, e você percebe que não fala de dificuldade a vida cristã, não fala de luta, não fala de prova, não fala de consequência de pecado, não fala de nada, você está num lugar onde não está sendo pregado o evangelho. Você está num lugar onde não está sendo pregado o evangelho. Que nesta viagem o apóstolo Paulo se levantou e disse: vai ser difícil, vai ter luta, vai ter danos, né, materiais e danos na questão da vida também. E o verdadeiro evangelho fala: tem aflição, mas Deus está contigo. Tem aflição, mas o Senhor está no controle. Tem aflição, mas Deus está te amparando. Tem aflição, mas Deus disse na palavra: eu não te desampararei, eu te acompanharei, eu estarei contigo. Ele disse. Nem todos gostam de ouvir essa realidade da vida cristã. Entendeu? Nem todos gostam. Não foi à toa que o apóstolo Paulo disse que chegaria um tempo que as pessoas não suportariam mais a sã doutrina. Não suportariam mais a sã doutrina. Não queriam mais, não querem. É como nos dias de hoje as pessoas não querem dar ouvido à sã doutrina. Começou a pregar a sã doutrina, a verdade da palavra de Deus, que confronta o nosso ego, o nosso eu. Já muda, vamos colocar nesse daqui, porque tem umas palavras que descem como mel aos meus ouvidos, são doces para a minha alma, que eleva o meu ego lá em cima. É melhor essas palavras. É muito melhor essas palavras. Então hoje, por isso muitos correm atrás aí dessas palavras doces, correm atrás de muitos para fazer mestres, vão aí pela internet da vida, vão ver o que esses daí vão falar para mim. Não é proibido ir para a internet não, tá, amados? Mas vai para a palavra e do navio, mas também da nossa vida. E às vezes na caminhada da vida cristã, nessa viagem da vida cristã até a cidade celestial, você tem dano, você tem perca. Quantos não perderam alguma coisa por causa desse evangelho, por causa das coisas de Deus? Tive perca, olha, eu tive prejuízo, tive tudo. Mas saiba, o que você perdeu aqui só está aumentando as coisas grandiosas que você vai receber no reino dos céus.
Deus, no reino de Deus, no reino dos céus, não se pode comparar o que Deus está preparando para a sua vida, para a igreja, para a nossa vida. Nada que você perca aqui pode se comparar com o que Deus está preparando para você. Nada que você perde aqui pode se comparar com o que Deus está preparando para a sua vida. Mas o que acontece? Quando o evangelho verdadeiro é exposto, a nossa atitude é igual a do centurião. É igual a do centurião aqui, ó. Versículo 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Por mais que o apóstolo Paulo tivesse experiências de naufrágios, como ele disse em 2 Coríntios 11, experiências de naufrágios, né, ter navegado nas viagens, por mais que ele tivesse isso, eu imagino o centurião dizendo: quem é esse Paulo? Quem sabe de mar? É aqui o piloto desse navio, o mestre do navio aqui. Quem sabe é eles. Quem tem experiência é eles. Mal eles sabiam que quem estava alertando Paulo era o próprio Deus Todo-Poderoso. Era o próprio Deus que estava no controle de tudo. Mal sabiam. Eu vou dar ouvido para esse aí. Esse é inexperiente, não sabe de nada, mas Deus está no controle de tudo. Eu imagino o sentimento do apóstolo Paulo ouvindo aquilo, porque nada dói mais quando você está falando e você percebe que a pessoa não está dando crédito no que você está falando. Você está falando palavra de Deus e a pessoa não está dando crédito e ainda dá com os ombros. Nossa, imagina. Eu imagino o apóstolo Paulo dessa forma. Se não fosse assim, Isaías não teria escrito lá, Isaías: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? E muitos estão assim nos dias de hoje. Não deram ouvidos. Só que a viagem continua. Entenda, eu posso não dar ouvidos à voz do Senhor hoje, mas você vai sair daqui e a embarcação da sua vida, nessa viagem da vida cristã, vai continuar. Ela vai continuar. Não deram ouvidos, mas a viagem continuou. E aí o que aconteceu no versículo 12? Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia. E aí passaram o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudoeste. E assim que acontece na viagem da vida cristã, muitas vezes eu posso não dar ouvidos ao que o Senhor está falando. E quando isso acontece, sabe o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar tomar o controle da viagem. Eu vou tentar resolver as coisas da minha própria maneira. Eu que vou decidir como que é feito e como vai ser feito. Só que a palavra do Senhor, ela deixa muito clara: não dá certo. Se você estava assim, o Senhor está falando: não dá certo. Entrega o controle do navio da sua vida nas mãos de Deus. Se você tentar controlar o navio, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ouça a voz de Deus, não vai dar certo se você continuar conduzindo o navio da embarcação da sua vida rumo à cidade celestial.
Eles tomaram a decisão. Não deram ouvidos ao apóstolo Paulo. E a consequência, versículo 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixados levar. Percebe? A fé, ela não proíbe ninguém aqui de fazer planos. Não proíbe ninguém de fazer planos. A fé não me proíbe, não te proíbe de fazer planos. Só que a verdadeira fé, ela faz com que o crente não deixe com que esses planos estejam sob o seu próprio entendimento. Está sempre na dependência de Deus. A fé, ela permite você elaborar planos, mas você coloca todos os planos no papel aqui e coloca em cima. Senhor, o Senhor está no controle, é a tua vontade. Pode escrever os seus planos no papel, pode escrever, o Senhor está autorizando. Coloque os seus planos no papel, coloque os seus planos no papel. Mas coloque em cima, o Senhor está no controle, é o Senhor que está na condução, é o Senhor que vai decidir. Coloque em cima, Deus está no controle. Porque senão, se eu tentar fazer do meu jeito, e retorna. Para ver se abre o entendimento e retorna. Que fora do Senhor não tem direção certa. Fora dos caminhos, da vontade do Senhor não tem direção certa para a minha vida. Eu vou andar perdido por aí. Entendo o que Deus está falando ao seu coração. Você percebe, no começo, parecia que estava dando tudo certo. Parecia que estava dando tudo certo aí para eles. E assim que acontece, você toma as rédeas do navio da sua vida, e no começo começa a dar tudo certo, você até começa a se achar, olha, eu que fiz, eu que realizei, eu que criei, eu que fiz tudo, eu. Você começa a pensar assim. Até que de repente tudo vira de pernas para o ar. Até que de repente Deus permite que as coisas virem de ponta cabeça. Aí você cai e se entende. Olha, Senhor, não era para mim ter tomado essa decisão sem a tua direção. Não era, eu tomei. Agora eu sinto dores de cabeça, Senhor. Não consigo dormir porque eu tomei a direção do navio da minha vida. Só isso. É só isso. E o Senhor permite. Aí o que acontece? Chega a hora de culpar Deus. A culpa é de Deus, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor. Eles são os culpados. A culpa é dos líderes, a culpa é de todo mundo, menos a minha, que não entreguei o timão, que não é o Corinthians, tá? Pelo amor de Deus, nas mãos de Deus para ele conduzir o navio. Os corintianos me perdoam. Pode ter certeza que na viagem da vida cristã, aquele que vive apoiado no seu próprio entendimento, Deus permite ventos vir sobre a sua vida. Para encerrarmos a viagem, ela vai continuando. O versículo 16 vai dizendo assim: passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, ou Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio.
E temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Versículo 20. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Em primeiro lugar, Deus deu a oportunidade de se reerguer. Eu posso fazer tudo o contrário daquilo que Deus está pedindo hoje, na viagem da vida cristã. Se eu me arrepender verdadeiramente, o Senhor diz: eu estou dando a oportunidade de você se reerguer. Eu estou dando a oportunidade. Só que faça diferente agora. Faça diferente agora. Faça diferente agora. Não vai cometer o mesmo erro. Faça diferente agora. É aquele tufão, aquele vento forte trouxe estrago. Mas o que percebemos aqui no versículo 16 em diante, já é ali a reconstrução. Deus permitindo eles fazer alguma coisa para que eles continuassem a viagem. E eu te digo que se reerguer não é fácil. Se reerguer não é fácil. Voltar de novo para o centro da vontade do Senhor não é fácil. Mas não é impossível. O Senhor pode te trazer de novo. Ele está usando essa palavra para que você dê ouvidos e volte para o caminho. E deixe Ele conduzir o navio da sua vida. Porque se eu continuar, sabe o que vai acontecer? Eu perder a esperança, como aconteceu com eles. Perderam a esperança de salvamento, de livramento, naquela viagem. Só que eram os outros. E tinha mais de 170 ali prisioneiros naquele navio. Só que Deus tinha colocado no coração do apóstolo Paulo: eu estou no controle. Talvez você esteja nesse processo de reestruturação, de se reerguer novamente. Não perca a esperança como eles. Permanece. Entregue. Porque o Deus que está no controle, Ele te faz chegar no destino que Ele colocou no seu coração para você chegar. Deus, Ele faz. Desde que eu entenda tudo que Ele tem falado nessa noite. Eu estou na viagem da vida cristã e eu tenho que ter fé suficiente que Ele está no controle. E apesar das coisas que acontecem difíceis, Ele está no controle e vai fazer com que eu chegue ao destino que Ele determinou para a minha vida e para a sua vida. Ele determinou um destino para a sua vida e quer que você chegue lá. É a morada que o Senhor Jesus está preparando para cada um de nós. Está preparando a morada da igreja do Senhor. Lá é o seu destino. A cidade celestial é lá para você ir. Entenda o que Deus te disse, porque Ele vai fazer com que você chegue lá. Versículo 21 para a gente encerrar. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido. Capítulo 23 que nós começamos a ler aqui, era um momento que o Senhor apareceu para ele e disse: você vai até Roma, você vai até Roma. E o apóstolo Paulo agora está nessa embarcação dizendo: lá atrás Deus falou para mim que vai acontecer, e vai acontecer. Tem fé suficiente para isso? Aí ele disse, versículo 24, dizendo: Paulo, não temas,
é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, Senhor, estende um bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por qual me foi dito. Eu confio em Deus e creio que vai acontecer da forma que Ele disse, e a sua igreja vai chegar na cidade celestial. Eu creio, só entendo que Deus tem falado. Cumpriu, se cumpriu. Se cumpriu. Se você ler aqui a partir do versículo 44, vai dizer assim, dessa forma. Versículo 42, só para a gente entender, depois do naufrágio em que o navio para sobre uma terra, o versículo 42 vai dizendo assim: o parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e lançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em taubas, outros em destroços do navio, e foi assim que todos chegaram em terra. Todos se salvaram, todos chegaram ao destino no qual Deus disse para Paulo lá atrás: você vai para Roma. Que a igreja se coloque de pé. Feche teus olhos, oremos ao Senhor antes do louvor. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, porque quem proporcionou para nós, meu Pai, a saída, essa viagem, foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele que proporcionou para cada uma das nossas vidas, proporcionou que a gente siga essa viagem. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos vivificou com teu sangue e nos deu esse privilégio de viajarmos, meu Pai, em direção à cidade celestial. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo que o Senhor falou nessa noite, meu Pai, que entre no nosso coração e ele seja como uma terra fértil, e a gente comece a produzir os frutos que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Pai, que não falte fé ao seu povo, que não falte fé à sua igreja, que não falte fé a cada um de nós, para entendermos que o Senhor está no controle. Pai, oramos nesse momento, o corpo diaconal ora, meu Pai, invoca o teu nome, pedindo ao Senhor que coloque tuas mãos em todas essas vidas que estão no caderno de oração, no baú de oração, vidas que precisam ser tocadas pelo Senhor, vidas que precisam, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, serem libertas, meu Pai, do alcoolismo, da cocaína, da maconha, Pai, em nome de Jesus. Vidas que precisam ser libertas, meu Pai, da pornografia, da idolatria. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja ora nesse momento. Faz a tua obra sobre essas vidas. Faz a tua obra em nome de Jesus. Essas vidas vão se render, vão dobrar os seus joelhos, vão dar o testemunho que o Senhor agiu sobre a vida delas. Cremos em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Esperado em ti, pois tenho de ti uma promessa. Como fez a Abraão, bem algum eu sei não negarás. Mas às vezes eu me sinto como um coxo à beira do tanque de Betesda, quando um anjo move as águas, outro desce em meu lugar, e eu continuo
mas o tempo pra ti não importa, pois eu sei que estás provando minha fé. Bem-aventurado que espera em ti, e se eu esperar milagres vou viver. A tua palavra jamais bastará, posso crer. Bem-aventurado que espera em ti, bem-aventurado que espera em ti, e se eu esperar milagres vou viver. A tua palavra jamais falhará, posso crer. Bem-aventurado que espera em ti, vou ouvir a tua voz e esperar, pois sei que tens o melhor pra mim. Abençoados, glória a Deus. Deus abençoe a vida de todos os irmãos que acompanharam pela internet, aos visitantes dessa noite. Deus abençoe poderosamente. Vamos estender as nossas mãos e encerrar o culto dessa noite. Lembrando que sexta-feira tem culto também, os irmãos estão convidados a estar participando. Deus sabe, Deus quer você na casa de Deus para você continuar se fortalecendo. Estenda as vossas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje, amanhã e para todos sempre. Só aquele que crê diz: está encerrado em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, te proteja e te guarde.